Tenho vontade de alguns que não gostam de mim. Se maluco com profeta no Brasil, é cuidar da Argentina, cara. Demoniado, sai dele todos os demônios em nome de Jesus. Eu ouvi falar, velho. Eu ouvi falar. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus Santo tem poder e glória. Apocalipse 2:7. O tema é a fé que vence o mundo. Apocalipse 2:7. O Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está repetindo. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: o que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que eu diminua e o Senhor cresça nesse dia de hoje, que a tua graça, ela venha ser conosco, que a tua misericórdia, ela venha ser conosco em nome de Jesus. Senhor da glória, seu querido, essa palavra é uma palavra de fé, e que o Senhor venha renovar a nossa fé, edificar a nossa fé em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amados irmãos, o tema hoje dessa palavra é acerca da fé, a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo, Deus Santo tem poder e glória, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras. Você não vai ter fé em atrapalhar o profeta. Você não vai ter bênção em atrapalhar o profeta. Porque profeta, ele não precisa de cenário. Profeta precisa de Deus. Profeta não precisa de aprovações. Profeta precisa de unção. Quem me confirma para com vocês e quem me ungiu para com vocês foi Deus, disse o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos vencer o mundo. A Bíblia vai dizer que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que ser fiel, vencer, perseverar até o fim, será salvo. Será que Deus colocou nós em um jogo para assistir e ver quem vai vencer? Não. Deus não nos colocou num jogo, mas Deus quer que nós vencemos o mundo, que é o que tem no mundo, o diabo, os seus anjos e o pecado. Deus quer que nós vencemos. Deus quer que a gente venha vencer o diabo e o pecado. Você não deve lutar contra as pessoas. Você deve lutar contra o diabo e o pecado. O ensinamento para você vencer o diabo e o pecado, que é o salário da morte,
Para você ser salvo, é você acreditar em Jesus e nas suas palavras. Isso é ter fé. Porque nós não somos salvos por mérito ou por perfeição, mas nós somos salvos pela fé. A fé é que você não desiste, é que você continua acreditando, é que você não tem a premeditação do pecado. O que é a premeditação do pecado? Aquilo que foge da minha estrutura carnal. O sexo ele foi feito para matrimônio, para o casamento. Deus ele conhece a tua estrutura e sabe que você é pó. Você tem que acreditar e santificar a tua vida para que você venha ser salvo. Se você não guardar a tua fé, você não será salvo. Jesus, quando ele vem com o Espírito Santo, ele vem para trazer justiça para a tua vida. Deus ele quer trazer justiça. Havia uma mulher, ela disse, ela clamava dia e noite, e o Senhor disse para ela, aqueles que clamam dia e noite, eu farei justiça. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, ele vem para mudar, trazer algo novo, para ajudar você já não ter mais prazer no pecado e ter prazer na fé. Para você sentir a presença de Deus e viver em novidade de vida, e agora você não vive mais pelo teu querer, pelas tuas vontades, mas você vive pela fé. Viver pela fé não é viver obrigado, viver pela fé é viver agora, é ter a felicidade, a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Quem crê da glória a Deus? Deus Santo tem poder e glória. O inferno é real, o reino dos céus é real. As coisas espirituais são reais. A Bíblia ela é verídica e Deus disse, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Aleluia, glória a Deus. Deus Santo tem poder e glória. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes. Deus Santo tem maravilha. E a Bíblia ela vai nos dizer que aquele que tem, aleluia, glória a Deus, Deus Santo tem poder e glória. Aquele que vence no final é aquele que guarda a fé. Paulo disse, combati o bom combate, guardei a minha fé, terminei a carreira. A nossa carreira da fé é necessário ser alimentada pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Muitas pessoas na caminhada da fé, elas vão esperar a tua queda. Muitas pessoas na caminhada da fé, aleluia, torcerão para a tua queda. Ainda mais agora que os ímpios enchem a terra. Mas eu quero te dizer, se você permanecer na aliança da fé, Deus permanecerá pelejando a tua causa, Deus permanecerá lutando por você, e a vitória que vence o mundo é a fé. Não importa quem se levante com o gigante, com a afronta, mas se você permanecer na fé, Deus ele abaterá todos os seus inimigos. A fé que continua temendo, a fé que continua acreditando, a fé que mesmo, aleluia, quando o mundo diz não para você, porque, aleluia, Jesus disse, o mundo vos odiará, o mundo odeia aquilo que é bom, porque o mundo é mau, o mundo, aleluia, jaz no maligno, está em trevas. Deus Santo tem poder e glória. Por isso Jesus nos chama para vencer o mundo, por isso Jesus nos chama para vencer as adversidades, porque o mundo jaz em trevas, o mundo, aleluia, Deus Santo tem poder e glória. Ele gosta do homicídio,
pode levantar Estados Unidos, pode levantar América, raps, pode levantar no que for, macumbaria, feitiçaria, mas aleluia, nós venceremos se permanecermos em Cristo Jesus. Deus santo e poder, glória, Deus tremendo, pode levantar inveja, porque aleluia, a Bíblia vai dizer lá em Romanos que a inveja é o motivo de muitos aleluias contenderem contigo, mas a inveja é um sentimento diabólico. Ele é pra surenda la paia, ele é pra chai de calamando recala pra surenda la paia. Passa, Jesus vai passando agora na vida dessa pessoa. Tem muitos que acham que sabe, mas precisa passar pela escola de Jeová. Tem muitos que acham que aleluia entende, mas ainda aleluia, Deus santo e poder, glória, não entendem nada. Há uma geração que acha que se purificou, mas ainda não se lavou da sua imundícia. Deus, ele quer que você vença a tua carne, que a tua carne não venha dominar mais, aleluia, que os pensamentos luxúrios da luxúria não venha dominar mais, porque Jesus te chama para convertermos, para se converter, aleluia, do pecado, para se converter da maldade, da inveja, porque aleluia, você não entrará no reino dos céus. Aquele homem, após morrer, ele ergueu os olhos e ali se encontrava em tormenta. Quando ele se encontrava em tormenta, Deus santo e poder, glória, após a morte, ele perguntou para Abraão: Abraão, peça a Lázaro, será que tem como ele molhar a ponta da língua da minha boca para matar a minha sede? Mas Abraão disse para ele: Lázaro, não, ele disse para o rico: não tem como. Deus santo e poder, glória, ele achou que tinha vencido por ter conquistado, ele achou que tinha vencido por ter muito dinheiro, mas no final ele perdeu. Jesus disse: aquele que achar a tua vida, Deus santo e poder, glória, aquele que ganhar a tua vida aqui, perderá no final. Aquele que perder a sua vida aqui, ganhará no final. Não tem evangelho, não tem salvação se você agradar o mundo. Tiago 4,4 vai dizer: todos aqueles que é amigo de Deus constituem-se inimigo do, aleluia, que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus santo e poder, glória, ele pra surenda la paia, cala pra chai de calabai, de obedega surenda la paia, ele pra suri calabácia. Deus santo e poder, glória. Quem quer glória a Deus? Ninguém pode impedir você de cumprir a chamada. Ninguém pode impedir você de cumprir, pregar o evangelho. Evangelho não precisa pregar de uma forma para agradar os homens. Evangelho precisa pregar para agradar a Deus. Deus santo e poder, glória. Aleluia. E se você não vencer o mundo, que é pela fé, não tem como você ser salvo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e nós temos que vencer. Vencer o mundo não é você ter força. Vencer o mundo é você, mesmo vendo as maldades dos homens, as adversidades, você encontra fé, encontra fortaleza na palavra de Deus. Deus santo tem poder e glória. Deus, ele tira o seu medo. Deus, ele tira as suas fraquezas, porque o poder dele vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. E é nisso que vem a vitória. É quando Deus nos reveste. É quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da fé, uma fé inabalável, a qual pessoas, o mundo, irá provar a tua fé. O mundo tentará matar a tua fé, mas com o Espírito Santo de Deus, você permanecerá com a fé inabalável. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Você precisa dessa fé. Sem essa fé, você não conseguirá vencer. Aleluia.
Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pode vir guerra, pode vir contenda, pode vir afronta, ameaças. Se você estiver verdadeiramente na fé, você não teme. Ele disse no Salmo 91, não temerei mal algum. Por quê? Por causa do espírito da fé. Davi ele não temia o mal. Davi ele não temia o gigante, porque ele tinha o espírito da fé. O mundo é um gigante, mas quando você tem a fé, o mundo não te intimida. As maldades do mundo não te intimidarão, porque você tem a verdadeira fé na palavra do Deus Salvador, que é verídica. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É coisas que acontecem, Deus Santo de poder e glória. E a palavra hoje não é muito longa, porque muitas pessoas querem continuar vivendo na prostituição, na mentira, na falsidade, nos homicídios, e não serão salvos. Jesus quer que você viva pela fé. O pecado da prostituição, que é o sexo sem propósito. O sexo foi feito para casamento. Você tem um propósito de construir uma família. Pessoas querem usar o sexo como um Deus. Pessoas querem usar o sexo por fazer. Sexo não faz por fazer. É para construir, multiplicar. E não para destruir. É a fé. É a tua fé que alcança o milagre. É a tua fé que muda a situação. As pessoas não precisam ir com a tua cara. Você precisa ter fé. Ter fé, você vai perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer que tem fé. Mas a fé é quando você acredita e vive a palavra. Quando você acredita e vive a palavra, pessoas podem achar que você está fazendo papel de palhaço. Mas no último dia, verão o teu galardão. Naquele dia, na verdade, último dia não, perdão, mas verão o teu galardão. Quando todos comparecerem diante do trono branco, toda língua, todo joelho confessará. Se prostrarão. O problema é que quando uma nação ela é idólatra, pecadora, ela é tida como opróbrio. Ela é tida como opróbrio das nações. Por isso, quando uma nação se converte ao Evangelho, ela é abençoada. Ela é vista pelas outras nações como uma potência. Respeitada essa nação. É uma nação que as pessoas respeitam. Mas quando uma nação é pecadora, porque nós devemos vencer o diabo e o pecado, essa é a vitória, que você vence os dois pela fé. Se você deixar a fé, o diabo entrará na tua vida para matar, roubar e destruir. Se você deixar a fé, o pecado entrará na tua vida para destruir. A Bíblia fala que Deus dá muitas coisas boas para nós, mas o pecado destrói muitas coisas. Quando você deixa de pecar, recebe o Espírito da fé, você sente a diferença da espiritualidade entrando sobre a tua vida e os teus derredores. Você sente uma autoridade que você pode expulsar o mal, que Jesus está na tua vida. Agora ele disse: a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. João 14, 27.
E aí você deixa, uma hora você deixando de pecar, você experimenta, aleluia, a presença de Deus, as coisas começam a melhorar, a fluir na tua vida, a morte não tem mais domínio, a macumbaria, as amarrações não tem mais domínio sobre a tua vida. Então ele entra quebrando as cadeias, as trancas de ferro. Então, aleluia, você tornando ao pecado, a Bíblia diz, no cão, ele torna ao próprio vômito e o porco torna a lama. O que quer dizer isso? É o pecado. Quando você deixando de pecar e tornando ao pecado, você, aleluia, vê que a palavra é verdadeira e que realmente o pecado, ele engana e destrói, e é o salário da morte. Mas eu quero te ensinar hoje pela palavra, pelo Espírito, a vencer o pecado, aleluia, pela fé. É através da fé que Abraão venceu, através da fé, aleluia, que os patriarcas venceram, aleluia, alcançaram o prêmio da salvação no final. Ali os jogadores, os atletas, os esportistas, eles correm atrás de um prêmio, aleluia, que é terreno, mas nós que somos, aleluia, filhos de Deus, pela fé, nós corremos atrás do prêmio, que é o prêmio da vida eterna, da salvação. Quem crê da glória a Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Deus santo e poder e glória. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Glória a Jesus. Então eu não vejo que se Deus está comigo, aleluia, por algo que não deu certo, por algo, aleluia, que deu errado, mas eu vejo se Deus está comigo, se eu continuo na fé. Porque as coisas dão certo e as coisas dão errado. Mas é pela fé. É pela fé que eu vou descobrir, aleluia, se eu estou vivo ou se eu estou morto. Se a minha fé eu estou movimentando, praticando, ou se a minha fé ela é uma fé sem obras, que não pratica e está morta. É pela fé, meus amados, que você verá se essa pessoa, aleluia, se Deus está com ela ou se Deus não está. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É na fé. Para com isso de sinal, aleluia, porque surgirão falsos profetas que operarão sinais e prodígios, que enganarão, se possível, até os escolhidos de Deus. Mas eu não sei se, aleluia, Deus santo e poder, glória, eu sei quem é e quem não é pelos frutos da fé. Se essa pessoa continua acreditando na palavra, na verdade, se essa pessoa continua acreditando que Jesus, aleluia, é o Salvador, é pela fé. É aí que você vê quem tem Deus e quem não tem. Quem crê na glória a Deus? Deus é fiel. Santo Deus poderoso. É pela fé. Tem pessoas que vão muito em sinal, prodígios. Eu vou pela fé. Essa pessoa está temendo a Deus? Está na fé. Posso ouvi-la. Posso ouvi-lo. Por quê? Porque estão temendo e a fé, aleluia, está viva. Não adianta ter aparência de que está vivo, mas a fé está morta. Não adianta nada. Você não tem que ouvir a um profeta, Deus santo e poder, glória, pelo que ele conquistou, ou pelos palácios, pela, aleluia, casa de cedro. Você tem que ouvir um profeta pela fé.
É pela fé, é a fé, aleluia, que ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, diga o monte, erga dali para colar, e aquele monte vem se erguer por causa da fé. É a fé. Ou seja, nada vos será impossível pela fé. Se uma pessoa estiver enferma e você estiver cheio do Espírito Santo e aquela pessoa tiver fé que você é um profeta, que você, aleluia, glória a Deus, é homem de Deus, ela tiver fé em Jesus, em prioridade, e tiver fé prioritariamente em Jesus, e aleluia, glória a Deus, no profeta, ela será curada. Mas sem fé não tem como você receber o milagre, sem fé não tem como você receber a cura, sem fé não tem como você receber o livramento, porque a palavra diz em Obadias: no Monte Sião haverá livramento. Porém o Monte Sião representa a fé, onde tem presença, onde tem graça, onde tem, aleluia, livramento para a tua vida, para a tua casa. É através da fé, é através, aleluia, daí que Deus opera e trabalha na tua vida. Através da fé. Glória a Jesus. Quem dá glória para Jesus? Toda honra e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Sou apenas um vaso de barro. Então aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Quando Jesus chega, ele vai exortar os discípulos a terem fé. Você vê de Gênesis a Apocalipse, Deus exigindo a fé. A fé de que vai dar certo. A fé de que as coisas vão melhorar. Que mesmo não estando bom para você agora, mas você recorreu àquele que pode mudar a tua situação. Porque muitas das vezes o homem não vai fazer nada por você. Dá-me auxílio na angústia, Senhor, porque em vão é o socorro do homem. Você recorreu àquele que te ama. Você estava perdido, mas foi achado pela sua fé. Ele disse: eu nunca vi tamanha fé em Israel como a desse centurião romano. Agora ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, somente com uma palavra eu serei, aleluia, meu criado será curado. E aí o Senhor disse: aleluia, nunca vi tamanha fé. E apenas com aquela palavra Deus falou: o seu criado já está curado. Ele foi curado pela fé. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. Ele virá num cavalo branco em glória. E ele disse em Marcos 8, 48. 38. Todos aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles quando voltar na glória. Ele voltará no cavalo branco e com a espada na boca para reger as nações. Ou seja, a espada tem poder para matar. A espada tem poder para dar vida. Essa espada. E a espada tem poder e autoridade. Quando ele fala algo, aquilo acontece. Não eu. Eu sou homem, sou falho. Mas Jesus, quando ele dá a ordem, aquilo acontece.
É esse que você tem que buscar. É esse, o homem de branco, Jesus de Nazaré, a qual seus olhos são como chamas de fogo. Sua coxa está escrito Rei dos Reis. Ele declara uma palavra e Lázaro, que estava morto há 4 dias, ele disse: tirai a pedra. Mas a incredulidade bateu aos corações, eles disseram: Senhor, mas já cheira mal. Mas Jesus disse: tirai a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. E ali, aleluia, glória a Deus, Deus santo de glória. Eles tiraram a pedra e cheirava mal. E Jesus, apenas com uma palavra, com uma ordenança, ele disse: Lázaro, vem para fora. O morto ressuscitou e levantou. Apenas com uma palavra, Jesus pode colocar um varão do renovo aí na tua casa. Apenas com uma palavra, Jesus pode, aleluia, declarar a cura aí na tua casa, a restituição, o batismo com o Espírito Santo, ou também uma palavra para te colocar no prumo, algo para te colocar no prumo. Para você aprender que de Deus não se escarnece, nem se zomba. Porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. É a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam, Salmo 46. Eu permaneço acreditando em Jesus, que Ele virá e me salvará, como uma ave que voa. Deus santo e poder e glória, assim o Senhor passará e salvará o seu povo escolhido. Ainda que se convoquem a multidões de pastores, Deus se levantará e salvará aqueles que são fiéis à fé. Está passando luta, permaneça na fé. Está passando, aleluia, Deus santo, dificuldade, permaneça na fé. Está passando, aleluia, decepções, permaneça na fé, porque as coisas, aleluia, mudarão ao seu favor, para o bem, em você permanecer. É a fé que muda o cativeiro. É a fé que transforma vidas. Deus santo tem poder e glória. E nós devemos vencer o mundo. Vencer o diabo. Vencer o pecado. Quanto menos lugar as pessoas darem ao diabo, mais felizes seremos. Pode fazer prova dessa palavra, que você vai ver que é verdadeiro. Coloca a palavra em prova, você vai ver que é verdadeiro. Vistam os seus sacerdotes de justiça e alegra-se os seus santos. É isso que acontece quando sentimos a presença de Deus. E ali, aleluia, o revestimento. Ele disse também em Isaías 42, verso 10: Deus santo e poder e glória, você será vestido agora com a vestimenta da salvação e o manto da justiça. É justiça de Deus pela fé. Será alcançada na tua vida aquilo que você questionava, murmurava. Aleluia, muitos questionamentos, muitos aborrecimentos,
sentimentos agora transformarão, aleluia, em alegria. Deus tirará tuas vestimentas de pranto, de tristeza, e colocará vestimentas de alegria na tua vida, pela fé, pela nova roupagem do Espírito Santo de Deus na tua vida, o novo nascimento da água e do Espírito. Agora, aleluia, você já não teme. O amor lança fora o medo. Quem tem o temor, aleluia, do mundo, o temor das coisas do mal, e não é perfeito em amor. O amor lança fora o medo. Quem tem medo não é perfeito em amor. O amor é por Deus na palavra. Não tem o Espírito Santo. É pela fé. Tem pessoas no Hades agora sofrendo. Elas estão com expressões de dor. Estão sentindo dores. Estão sentindo pavores. Estão sentindo pavores. Estão no Hades, ainda não é o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é pior. Lá o bicho não morre, a carne nunca morre. A carne nunca morre. Nunca acaba o pavor, o medo. O medo é um sentimento que ele toma a tua barriga. Ele começa aqui dentro. E ele trava tudo. E você não consegue fluir, pensar, agir como deveria agir, porque o medo paralisa. Se Pedro estivesse medo, ele não andaria sobre as águas. Mas Pedro não tinha o Espírito Santo, e Deus queria batizar ele com o Espírito Santo. Pela fé. A missão de Jesus era que eles viessem a receber o Espírito Santo pela fé. Jesus podia muito bem selá-los com o Espírito Santo, mas havia uma ordem de Deus, que o Espírito Santo deveria ser selado na pessoa somente pela fé. Aleluia! E Jesus disse: sou eu, não temais, tem de bom ânimo. E eles não tiveram fé para caminhar sobre as águas. Disse Jesus para Pedro: vem, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas, mas teve medo, teve dúvida, teve incredulidade, aleluia, e começou a afundar. E ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus foi até ele, estendeu a mão, e aleluia, e tirou Pedro de afundar. Pela fé. A fé, você vai ler a palavra, vai ter medo. Você vai olhar e vai ver perseguições, história cristã. Você vai olhar e vai ver que o diabo fez Herodes arrancar a cabeça de João Batista. Você vai ver muitas histórias violentas dentro da Bíblia por aqueles que foram vitimados pela fé, por defender a fé, esperança. Você verá que o mundo é mau e terá medo, como Pedro. Vai dizer: mas é muita luta.
Mas é preferir você encarar o medo agora e ser amigo de Deus e receber o Espírito Santo pela fé. Você dá o passo de fé e Ele vai lançar fora esse medo, do que você abraçar a maldade do mundo e ter uma vida tranquila na mão do diabo e no final você recebeu o juízo de Deus, porque morreu segue-se o juízo e prestaremos conta de todas as coisas. Toda palavra ociosa que os homens disserem prestarão conta no dia do juízo. Deus santo de poder e glória, Deus tremendo, conversinha fiada, fofoca, palavrões, tudo isso você prestará conta no dia do juízo. Deus te chama para conversar uma conversa sadia. Deus te chama para conversar uma conversa edificante. Larga a molecagem. Larga, aleluia, Deus santo, poder e glória, a mentira. Porque a língua, ela pode te levar para o inferno. Deus, aleluia, o Deus que nós conhecemos da Bíblia e o Deus que as coisas acontecem como está escrito, não é como o mundo imagina. Ele não suporta o mal. Ele não suporta a falsidade. Ele não suporta a soberba. Então nós venceríamos pela fé. E por meio de muitas tribulações, entraremos no reino dos céus. Porém, você tem que estar preparado. E só se encontrará preparado para vencer se você receber o Espírito Santo. Caso contrário, você olhará para a vida do irmão, para a vida daquele que está passando um momento de tribulação. Paulo disse: não olheis para as minhas tribulações. Você olhará, caso contrário, e sentirá o medo. Porque você ainda não tem o Espírito Santo, mas você precisa urgentemente buscar o Espírito Santo para que você venha olhar para as tribulações e as tribulações não venham mais te intimidar. E você venha ver que Deus é maior que as suas tribulações. Ele disse assim: o justo tem muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas. Quando você é cheio do Espírito Santo, como disse Paulo, enchemos do Espírito Santo, você encontra, aleluia, refrigério no Senhor, e você é blindado contra os gigantes, contra as tribulações, contra as aflições, contra as ameaças, porque você encontra força, coragem. Ele disse para Josué: seja forte e corajoso, porque aleluia, o Espírito da força, aleluia, do equilíbrio estará com você para te dar vitória. Deus santo e poder e glória, e todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Receba aí o Espírito Santo. Pedro, ele foi pregar na casa de Cornélio, e ali aquelas pessoas ainda não tinham batismo nas águas, mas elas criam na fé, elas criam no nome de Jesus Cristo, que já estava muito famoso ali o nome dele, já tinha muitas pessoas sendo curadas, e ali eles criam na pregação da fé e receberam batismo com o Espírito Santo. O medo foi embora, a incredulidade foi embora, e começou ali a
serem cheios da esperança, da alegria, do amor de Deus. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo, o complexo de inferioridade foi embora e a gratidão chegou por causa do Espírito Santo. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Deus santo e poder e glória, é o Espírito Santo. Receba na tua vida, receba na tua casa, receba na aleluia, glória a Deus, no teu trabalho, aonde for, não tem lugar, ele não escolhe lugar para batizar com o Espírito Santo. Deus santo e maravilha, aleluia, glória a Deus. E se você não estiver com o Espírito Santo, você não será salvo. E como eu sei que eu tenho o Espírito Santo, é pelo falar em línguas, é pelo aleluia curar, é pelo pregar a unção. Não, eu sei que eu tenho o Espírito Santo, não é pelo que eu tenho, eu conquistei pela avareza. Não, eu sei que eu tenho o Espírito Santo, é quando eu tenho temor e quando eu persevero e pratico a palavra de Deus. É quando eu tenho sede pelas coisas que são de Deus, pela palavra. O Espírito Santo ele é alimentado pela palavra, pela oração. Quem tem o Espírito Santo, quando ele deixa de ler a Bíblia, de orar, ele fica com fome. Porque o alimento dele não é só de pão, somente de pão terreno, mas da palavra. Perguntaram para Jesus: quem és tu? Porque Deus mandou pão do céu para os nossos pais no deserto e mandou a água da rocha. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Não o pão que desceu do céu e seus pais pereceram, mas eu sou o pão. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Aquele que vem até a mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão que desceu do céu. Não aquele que seus pais comeram e pereceram. Porque quem come deste pão nunca verá a morte. Você precisa ser alimentado pelo verdadeiro alimento. A tua alma, o teu espírito precisa estar sendo alimentado para que você viva espiritualmente. Caso contrário, você está morto. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem sede, tem fome das coisas de Deus. Ela sente sede, sente fome. E ela se farta pelo alimento espiritual. Todo aquele que não tem fome nem sede das coisas de Deus, ele não tem o Espírito Santo. Amém? É assim que você vence o mundo. Devemos vencer o diabo e o pecado. Em nome de Jesus Cristo. Fica esta palavra para glórias ao Pai, para glórias ao Filho, para glórias ao Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para testificar, Deus me levou, aleluia, em espírito, na Segunda Guerra Mundial. E ali as pessoas estavam, eu falei: Senhor Jesus, mostra-me o medo que tomava conta delas. E o medo era tão grande que atrapalhava até a respiração das pessoas sem Jesus. Eu falei: Senhor, agora me coloca na mesma Segunda Guerra Mundial, com o sentimento que estava nas pessoas que tinham a tua presença.
E elas viam sem parar o reino dos céus. Elas não tinham o medo na barriga, mas elas viam constantemente e ansiavam pelo reino dos céus, porque sabiam que estavam próximas da vitória que vence o mundo pela fé. Elas viam constantemente. Você tem que estar preparado. Você tem que estar na fé. E não ter medo do amanhã. E saber que Deus já está lá. Porque onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão. Ele venceu a morte. Aquelas pessoas mesmo em meio ao medo, aleluia, as ameaças do diabo, elas tinham a presença e Jesus dizendo, vai ficar tudo bem, porque o reino dos céus já está perto e já está dentre vós. Essa é a certeza da salvação que você tem que viver neste mundo. Aleluia, Deus santo e poder e glória. Fique com esta palavra. Glória a Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.